Olá, mais um programa do Liguem Seus Motores. Já vou começar pedindo para você curtir as nossas páginas, estão aqui embaixo ou aqui do lado, não sei exatamente, mas estão aqui os endereços no Instagram, no Facebook e aqui o canal do YouTube. Aproveita e curte também. Não deixe de curtir a nossa página aqui do nosso canal do YouTube do Liguem Seus Motores para continuar recebendo os vídeos e as notificações aí do nosso canal. Tem que ativar o sininho também. Isso ajuda bastante porque aqui no YouTube a gente ainda não tem 100 inscritos, a gente quer chegar aos 100 inscritos, então a gente precisa da tua ajuda para conseguir esse endereço personalizado aí que só vem com os 100 inscritos, beleza? Bom, dia 29 de abril, 30 e 1º de maio completam 25 anos aquele final de semana de Imola, em 94, que teve o acidente do Rubinho na sexta-feira, a morte do Roland Ratzenberger no sábado e o Senna no domingo. Foram nesses dias aí. Claro que são lembrados aí o Ratzenberger e o Senna pelos 25 anos. É um daqueles finais de semana que você lembra onde estava, sabe o que estava fazendo. E eu tinha mais ou menos 6 anos, mas ainda assim tenho lembranças de onde estava, o que estava fazendo naquele dia. Você vê relatos aí da galera de todo tipo, mas sempre lembrando do Senna como um grande ídolo. O Ratzenberger era tido como uma promessa do automobilismo austríaco e ainda assim são lembrados até hoje. E ainda um espaço de quase 20 anos para a próxima morte mudaram. Esse final de semana mudou radicalmente a Fórmula 1, principalmente em questão de segurança. Algo semelhante que aconteceu na NASCAR com a morte do Dale Earnhardt também trouxe uma preocupação com segurança que aumentou a qualidade inclusive da categoria. Porque você mantém promessas, você mantém campeões vivos, e foi o que aconteceu com essas duas categorias, mas mais especificamente lembrando hoje da Fórmula 1, né? O assunto dessa semana, no vídeo dessa semana, é esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o documentário a série de documentários da Netflix, o F1 Drive to Survive, ou Dirigir para Viver em português. Foi lançado aí um pouquinho antes, ali, uma semana antes do início da temporada da Fórmula 1, foi mais ou menos no início de março. Já era um dos assuntos que eu queria tratar nos vídeos aqui, então logo de cara colocando ele, porque é um documentário bem interessante sobre a temporada de 2018 da Fórmula 1 e fala de algumas coisas bem legais. Uma das coisas que me perguntavam quando falavam do documentário, principalmente quem não é muito da área, mas acompanha ali a Fórmula 1 aqui e ali e tal, enfim, queria saber por que Mercedes e Ferrari não estão no documentário. Tem alguns motivos para elas não estarem no documentário, nenhum confirmado. Um que foi basicamente confirmado pela Netflix é que foi uma escolha de narração, porque as duas já estavam na mídia e não faria sentido ficar batendo ainda mais. Afinal de contas, os bastidores das duas equipes, não bem exatamente os bastidores, mas as duas equipes, Mercedes e Ferrari, já estavam muito na mídia. Mas eu tenho algumas outras suspeitas porque Ferrari e Mercedes não deixaram. A Ferrari já tem todo um histórico na Fórmula 1 de proibir ou limitar o acesso a coisas com ela. Por exemplo, os rádios, ela só foi ela só foi deixar que a Fórmula 1 usasse os seus rádios, foi a última equipe a deixar, e isso porque a Fórmula 1 bateu o pé, que queria usar na transmissão os rádios da Ferrari, tem uma obrigação, na verdade, que a Ferrari teria que liberar os rádios dela, mas ainda assim a Ferrari foi a última. No campeonato de esportes da Fórmula 1, a única equipe que não montou um time para participar e não tem permitido o uso dos carros nesse campeonato de esportes é a Ferrari. Ela não tem. Foram 18 carros no último, o resto todas as equipes montaram times, tanto que o campeão veio da Mercedes, mas ele já tinha sido campeão da primeira edição lá de esportes da Fórmula 1. Obrigou também uma mudança no próximo jogo da Fórmula 1, que você vai poder ter uma equipe própria, e aí dá uma burlada ali no campeonato de esportes da Fórmula 1, que vai abrir uma gama para mais equipes entrarem no campeonato de esportes da categoria. Outro motivo que dizem extraoficialmente que a Netflix resolveu não escolher a Ferrari e a Mercedes para colocar dentro do documentário é que as duas equipes barraram, como eu já falei antes. A Ferrari tem o seu histórico, a Mercedes está começando a criar o seu, não é muito normal, mas acaba acontecendo porque estão ali brigando diretamente pelo título, não querem mostrar coisas que possivelmente possam servir de arma para o adversário. O F1 Drive to Survive, o Dirigir para Viver, é um documentário e ele tem algumas liberdades de inserir sons
coisas novas, melhorar o design de som, criar uma emoção maior para o público, né? O pessoal tava falando que captação de áudio, principalmente batidas e tal, eram muito boas, mas nem sempre eram batidas, o som não era geralmente o som de que era o som real, né? Como a gente vai acompanhando a temporada, a gente vai vendo as imagens on-board, a Fórmula 1 libera algumas imagens on-board na internet com o som original, e muitos daqueles sons que estão lá no documentário não são os que eram do acidente de fato. Alguns sons até se repetem durante o documentário, tem todo um design de som por trás disso, uma inserção de sons novos para aumentar a emoção do documentário, né? Esse trabalho de fato foi primoroso. Tem, inclusive, ontem eu estava reassistindo, tem som de derrapagem na chuva e tal, e a galera às vezes não se toca assim. A captação de áudio de fato é muito boa, mas o design do som também ajuda a criar essa atmosfera e dar essa sensação assim de sons. Então tem som de acidente que é inserido, tem som que é inserido ali para dar uma emoção maior no documentário. Outra coisa que ficou clara que é nova no documentário, que foi adicionada ao documentário, são umas narrações para os episódios especificamente. Tem coisas que você não vai falar de a Haas conseguiu o 8º lugar e tal, não sei o que, ou a Renault. Narrações específicas para os episódios foram feitas claramente, que dá uma ênfase maior para o que eles querem focar nos episódios, né? Então, os personagens ou equipes que eles querem focar no episódio. Faz sentido, mas é parte do processo de produção desse material. Outra coisa legal é que a Netflix contou, a Fórmula 1 cedeu todas as imagens de transmissão, tem muita imagem que a gente viu durante a temporada. A própria Netflix produziu mais imagens para o documentário, isso era meio óbvio, mas aconteceu. Complementou o material que já tinha, que era muito rico do ao vivo, do que a Fórmula 1 já tem, complementou de uma forma muito bacana, não era de se esperar outra coisa que fosse feito para um documentário desse tipo, né? Quase todos os episódios, ou todos os episódios, seguem mais ou menos o mesmo formato. Aqui eu até vou dar uma coladinha que eu dei uma anotada aqui. Eles geralmente têm uma introdução do documentário, do episódio, para dar uma ideia, puxa um personagem, o que aconteceu com esse personagem em uma determinada corrida e a repercussão de fatos em uma corrida ou mais, né? E aí a repercussão disso ao longo da temporada ou daquela corrida e assim por diante. Aí o que eu vou tentar fazer agora é falar de cada um dos 10 episódios em 1 minuto. É uma forma de falar meio rapidinho de cada episódio, dar um panorama geral. Então, se você não acompanhou a temporada passada, não assistiu o documentário, vai ter alguns spoilers aí, mas não é nada que vá afetar a experiência do filme, talvez até complemente, eu tenha percebido alguma coisa que você não tenha percebido, e se você percebeu algo que eu não percebi, comenta, vai falando aí, a gente vai interagindo. Bom, o primeiro episódio é o Adrenalina e Paixão, é esse aqui, ó, tá aqui atrás. Inclusive um dos personagens é esse aí, ó, Daniel Ricciardo. Bem no início ele dá uma boa introduzida do que é a Fórmula 1, como foi a temporada 2018, e já apresenta alguns personagens que vão permear o documentário inteiro logo de cara. Um é a Red Bull, o Daniel Ricciardo, já se fala um bocado de que existe a possibilidade dele sair da equipe, que é o último ano de contrato, que tem toda uma situação envolvendo ali a Red Bull. Também introduz a Haas, que é uma equipe, é a mais nova de todas, tem um orçamento um bocado mais limitado, e apresenta também o chefe de equipe, o Günther Steiner, que é um personagem bem bacana do documentário todo. É uma figura que aparece em quase todos os episódios, se não aparece em todos, desaparece em boa parte do documentário, é bem interessante, traz uma nova perspectiva assim para a equipe, para todo o cenário assim da categoria. E aí fala, principalmente da Haas, fala do final de semana dos sonhos na Austrália, que a equipe conseguiu uma bela classificação, e o inferno que foi o domingo com o duplo abandono por problemas nos pitstops. Do início para metade é citada a questão dos pitstops que não foram treinados, que tem gente nova. E aí o que acontece? Acontece a situação do duplo abandono por causa das rodas que não foram presas. Depois é falado, pô, a gente mostra um dos mecânicos, pô, era novato, não treinamos pitstop nesse final de semana. E aí aconteceu o que aconteceu. Bem interessante esse ponto. O segundo episódio é o Rei da Espanha, é sobre Fernando Alonso e o Carlos Sainz, basicamente. Fala um bocado da McLaren, porque o Alonso estava na McLaren, fala das glórias do passado da McLaren e o momento meio complicado que a equipe vivia. Eles não citam a relação da McLaren com a Honda em momento algum, só fala que a equipe está passando por um mau momento. Não fala também que houve a troca de motor da Honda pela Renault, não fala essa relação toda aí que aconteceu de 2015 até o final de 2000. Na verdade terminou no ano passado, porque esse ano até a McLaren tem se mostrado um pouquinho melhor que o ano passado.
mas fala dessa coisa toda da McLaren estar no mau momento, né? Fala um pouco da interferência, de como o Alonso interfere na equipe McLaren. Tem um momento muito claro que estão nos testes ainda, teve o primeiro problema com o carro da McLaren, que uma roda soltou simplesmente durante os testes, e o Alonso simplesmente toca a equipe na Netflix lá, dos boxes, e pronto, acabou. Ele que mandou tocar e tocou, e tanto que tem uma certa diminuição da equipe da McLaren aparecer no documentário. Ela aparece em outros momentos, mas dá uma boa rareada, não sei se por esse motivo, mas eu acredito que sim, mas não sei se tem relação direta com isso, né? E aí a relação também do Carlos Sainz com uma estrela espanhola em ascensão, né? Ele é filho do Carlos Sainz, o El Matador do Rally, bicampeão mundial, como que é a relação dele com o Alonso, nada muito grande assim, porque o Sainz é até muito mais fã do que outra coisa. Superação do Alonso no Azerbaijão, e a briga entre os dois, ali, disputa de pista em várias corridas do ano. Bom, o terceiro episódio se chama Redenção. Aborda de volta muito a Red Bull e fala um pouquinho também da Williams, do péssimo momento que vive a Williams, da situação de que no ano passado tinha o Lance Stroll como piloto pago e o pai dele, o Lawrence Stroll, bancando ele dentro da equipe, mas isso é tratado, dá uma tristeza de ver. Tem um momento que mostra a Claire Williams numa reunião com toda a equipe da Williams falando não vamos nos tornar a equipe B, particularmente não sei se não seria uma boa, mas e a equipe passando por todo o drama que está passando. E no caso da Red Bull, fala muito da situação do Azerbaijão, o duplo abandono causado pela disputa dos pilotos. Fica bem claro que tem uma certa culpa em cima do Ricciardo, mostra que tem toda uma proteção em volta do Max Verstappen. Max Verstappen aparece em toda a série com um piá muito mimado. E toda a redenção do Daniel Ricciardo em Mônaco, quando ele consegue a vitória, não só pela situação do Azerbaijão, mas pelo que tinha acontecido 2 anos antes, quando a Red Bull deu uma vacilada feia e fez o Ricciardo perder a corrida. E aí dessa vez ele ganha a corrida com problema no carro e mostra que é um baita piloto. Ele já era a segunda vitória dele no campeonato, né? Isso o documentário não cita, mas mostra como foi dramática a vitória dele em Mônaco. Daí a gente vai pro quarto episódio, A Arte da Guerra. Acho que esse é o meu favorito. Mostra toda a relação tensa da Red Bull com a Renault. A Renault fala assim, os momentos de glória deles vieram com a gente. Mostra o Cyril Abiteboul, que é o chefe da Renault. Tem um momento dele que eu acho muito besta, que ele fala, a vantagem de ser chefe de equipe da Renault é que você pode morar em Paris. Nada a ver. Aí em outro momento dentro da fábrica ele fala assim, a gente tem a melhor mesa da Fórmula 1, mesa de reuniões da Fórmula 1. Também nada a ver. Eu acho que o ponto alto do episódio é quando a Red Bull anuncia que não vai mais não vai seguir mais com motores Renault, vai procurar outra opção. Já se sabia que provavelmente a opção seria a Honda, perdão. Os dois se encontram, o Cyril Abiteboul já sabia o que ia ser falado na entrevista coletiva dos chefes de equipe. Os dois param um de frente pro outro, o Christian Horner e o Cyril Abiteboul param um de frente pro outro, fica aquele silêncio, aquela torta de climão, como falam. Tem uma série de acusações que no documentário aparecem, mas a gente sabe que quem acompanha a categoria sabe que era muito mais pesado. Essa relação de amor e ódio, na verdade foi de muito mais ódio durante os 12 anos mais ou menos, que a Renault forneceu um motor para a Red Bull, mesmo no ponto alto, conquista de campeonatos ali entre 2010 e 2013, havia sempre uma crítica da Red Bull com a Renault com questão de motores. Mais de uma vez houve busca, durante mesmo esse período de tetracampeonato de pilotos e construtores da Red Bull, por busca de motores Ferrari ou Mercedes para poder dar continuidade ao trabalho. E aí a coisa só piorou a partir de 2014, quando vieram os motores híbridos, que o motor Renault sempre foi uma porcaria, nunca chegou na mesma qualidade do que era o motor Mercedes ou Ferrari. E fica bem claro nesse episódio aqui, que eu acho que é o melhor de todo o documentário. O quinto episódio também é bacana, porque mostra os problemas financeiros que a Force India vem passando, que o nome do episódio é Problemas no Topo. Não entendi muito bem o topo, porque a Force India não está no topo da Fórmula 1, mas tá aí, né, o nome do episódio. Fala de todo o problema que o Vijay Mallya vem passando. Eu acho que os caras dão uma aliviada muito bacana. O que se sabe é que o cara tirava uma grana federal da equipe e só citam a situação toda de acusação,
que ele é acusado de usar a equipe para lavar dinheiro. O que se sabe é que os patrocinadores botavam muita grana na equipe e ele tirava boa parte desse montante, deixava menos do que o necessário para a equipe poder operar. E aí dentro desses cenários mostra que a equipe tinha um dos menores investimentos, mostra que os funcionários faziam mais do que poderiam, tinham mesmo assim um clima bom dentro da equipe, e aí no final do episódio termina com o DJ Malia de fato sendo novamente acusado aí agora dentro do Reino Unido dessas alegações de lavagem de dinheiro. Não se sabe até agora se é ou não verdade, provavelmente seja, tanto que mostra o conforto todo que ele tinha em casa. Ele passa por cima da coisa, não poderia voltar para a Índia e não podia acompanhar a equipe durante o ano, só podia acompanhar dentro da Inglaterra. O 6º episódio já começa meio com uma emenda do final do 5º episódio, já começa falando da recuperação judicial da Force India, o que o time está tentando fazer, já fala de um pouco desse período conturbado ali entre período de férias, né? E aí quando chega em Spa-Francorchamps com a equipe já com um novo dono, que é o Lawrence Stroll, e aí fica aquele foco nos pilotos daí, tanto no Ocon quanto no Pérez, quem que vai sair? Quem que vai dar espaço pro Lance Stroll? Vai acontecer já em 2018 ou vai acontecer só em 2019? Mostra muito a relação dos dois, que sempre foi muito conturbada, e aí também vai mostrar um pouco das besteiras que o Sérgio Pérez fez em Singapura, tirando o companheiro de equipe e depois batendo no Sergei Sirotkin. Isso tudo é mostrado no documentário. Dá bem o clima do que quem acompanhava a categoria esperava. Todo mundo esperava que o Ocon continuasse na equipe, mas quem continuou mesmo diante de todas as besteiras foi o Sérgio Pérez, porque ele tinha grana, né? Tem grana, tem um baita patrocínio por trás, e aí ele continuou na equipe por esse motivo. Mesmo ele tendo talento, não estou falando que ele não tenha, mas eu acho que o Ocon tem muito mais talento do que ele. Mantendo o foco, é o 7º episódio, basicamente focado no Romain Grosjean e todas as besteiras que ele fez ao longo do ano. Volta um pouco no Grande Prêmio da França, que ele bate na classificação, prejudica o final de semana dele. E aí não fala só da questão da França, fala aqui do Azerbaijão, dessa batida em safety car, fala da batida dele na Espanha também. E aí tem uns cortes muito legais aí. Esse acidente foi muito besta, né, seu Romain Grosjean? E aí agora, ele com a cabeça baixa, vai cortar de volta pra ele, vai cortar pra ele no treino lá que apareceu um pouquinho antes. E tem exatamente esse corte aí, pra aparecer agora, exatamente. Muito bacana. Com certeza eles viram a imagem e produziram algo semelhante para dar o corte depois. Isso aí, com certeza, é um trabalho muito bacana de produção, que só aumenta o valor do documentário. O 8º episódio é sobre a nova geração, tanto que é a nova geração, o nome do episódio. Fala muito do Charles Leclerc, fala muito do Pierre Gasly, mas bate um pouco no Marcus Ericsson. Uma coisa que fala bem no início também sobre a Sauber, porque o Leclerc está na Sauber, apresenta muito rápido, dá um panorama geral, fala no momento de crise que a equipe passou e como ela está melhor agora. Nesse momento de crise chega a citar que o túnel de vento da Sauber, que é reconhecidamente em todo o circuito da Fórmula 1 como um dos melhores da categoria, não podia ser usado porque a equipe não tinha dinheiro para ligar o túnel de vento, não tinha dinheiro para pagar a luz do túnel de vento. E aí quando chegou esse aporte da Alfa Romeo, a equipe teve uma mudança drástica nesse sentido, pôde voltar a usar o túnel de vento, por exemplo. Mas fala muito do Charles Leclerc, da relação. O personagem principal desse episódio é o Charles Leclerc. Nos episódios seguintes fala da situação que ele vai para a Ferrari e mostra também a relação dele com o Jules Bianchi, que era outra promessa e acabou morrendo cedo. Foi o Jules Bianchi que encerrou esse ciclo de mortes, aí, de jejum, né, de morte, infelizmente. Antes do Jules Bianchi, só o Senna e o Ratzenberger, e aí a categoria entrou num desespero total por segurança, que eu acho muito fundamentado. É nesse 8º episódio também que aparece o Kimi Raikkonen dando a melhor resposta da temporada, em entrevista. Ele pergunta, você vai para Alfa Romeo porque quer? Ou, enfim, dele, não quero ir para Alfa Romeo porque eu quero, para Sauber no caso ainda, né? Eu só quero ficar fazendo jogos mentais com vocês aí, só por isso que eu continuo na Fórmula 1. Fantástica a resposta dele. O 9º e o 10º são os mais fraquinhos, assim, acho que termina meio embaixo, mas ainda assim mostra coisas bem bacanas. O 9º episódio fica focado bastante no Grande Prêmio dos Estados Unidos
e a disputa que tinha entre Haas e Renault. Mostra mais uma vez o Grosjean fazendo besteira, ou como esse acidente prejudica a Haas na briga pelo quarto lugar do campeonato. E mais uma vez a Renault aí envolvida em uma disputinha entre equipes, né? Mostra também a relação dos pilotos, tanto da Renault quanto os da Haas, ali, que nunca foi muito amistosa. O último episódio fecha com a última corrida, né, em Abu Dhabi. Passa um pouco pela relação do Verstappen com o Ocon, que teve um acidente no Brasil, que o Ocon tentou tirar a volta e acabou batendo com o Verstappen. Mostra a briga dos dois. Mostra a situação do Ricciardo aqui, ó. Nesse momento aqui ele está se despedindo da equipe. Fala também que ele teve muitas quebras, principalmente na segunda metade do ano, quando ele anunciou a saída dele da equipe. Mostra também o final de temporada, aquele acidente do Hülkenberg na última corrida. Basicamente esse episódio fecha todas as histórias que ele abriu durante a temporada, né? Fecha com a aposentadoria do Alonso, fala que o Sainz vai entrar na McLaren no lugar do Alonso, fala que da entrada do Norris, que é uma nova promessa, remetendo aos episódios anteriores. Mostra do bom encerramento de ano da Haas, o Gunther Steiner falando que o 5º lugar para uma equipe que tem só 3 anos é demais, e de fato é demais. E dá uma encerrada ali com os bastidores das entrevistas. E o que eu acho mais curioso ali é o Lance Stroll, ele perguntando, numa desses bastidores, ele perguntando: eu posso falar que eu vou pra Force India já? Um episódio só para dar uma apanhada geral no que foi o resto da temporada, fechar as histórias que foram abertas ao longo de todo o documentário. É isso aí sobre o documentário. Eu acho que é um documentário muito bacana, só enriquece toda a categoria, como eu já falei, de qualidade de imagem, qualidade de edição, de som, de tudo é muito boa a produção. Tem coisas que você acaba não gostando, os episódios que são mais fracos que os outros, mas é normal esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que é um documentário bem bacana. Se você não assistiu, assista, que é show de bola. Vale muito a pena assistir esse documentário. O vídeo dessa semana acaba por aqui, mas você, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, assina o canal no YouTube, entra nas nossas redes sociais lá no Facebook e no Instagram. A sua ajuda é importante para conseguirmos um endereço personalizado. Semana que vem tem outro vídeo e fique ligado com a gente.